Oi, pessoal. Continuamos, então, com os assuntos que a gente vinha tratando nas aulas anteriores, né? A gente estava falando sobre operações aritméticas. Hoje a gente encerra esse grupo das 4 operações aritméticas básicas, né? Então, a gente viu somador, viu subtrator, viu algumas variações aí nesses tipos de circuitos, viu multiplicador, e hoje a gente vai falar sobre divisor, tá? O divisor, a ideia de fazer divisão, ela não é tão diferente da multiplicação, tá? Da mesma forma como quando a gente trata de números binários, a gente transforma a multiplicação em uma sequência de somas, a gente consegue transformar também a divisão numa sequência de subtrações, né? E isso faz com que a gente consiga usar os circuitos que a gente já fez anteriormente, né? E só reorganizá-los de uma forma que permite que a gente resolva esse novo problema, tá? Bom, para começar esse assunto, a gente vai fazer uma revisão do ensino básico, né? Do ensino fundamental, da divisão, né? Como é que a gente fazia divisão no ensino básico? Então, você tinha, né, aqui os dois componentes da divisão, né? O dividendo e o divisor, tá? E o que a gente, por onde a gente começava? Tá? Vamos fazer de forma bem didática. Bom, eu vou considerar primeiro esse número da esquerda, tá? Eu consigo dividi-lo por 12? Né? Eu só tenho 1, tá? Não consigo. Então, o primeiro componente do resultado da divisão é 0, né? E eu abaixo o próximo número. Agora eu estou considerando o 13. Eu consigo dividir o 13 por 12? Sim, né? Então, eu consigo dividir o 13 por 12, dá 1, essa divisão, né? E aí eu tenho que subtrair o 12 desse número que eu tinha anteriormente, né? 1 vezes 12 dá 12, o resto aqui dá 1, tá? O que eu faço agora? Eu abaixo o próximo número, né? Então, eu vou ter o 11 aqui, e eu vou tentar dividir esse 11 por 12. Eu consigo? Não, né? Então, dá 0, tá? Eu não consegui fazer essa divisão. Eu abaixo o próximo, 3, eu tenho 13 aqui, né? O 113 agora. Eu consigo dividir o 113 por 12? Consigo, dá 9, né? Eu subtraio 108, de onde veio esse 108? 108 é 9 vezes 12, né? E eu tenho o resto 5, tá? Então, o resultado da minha divisão é 109 com o resto 5, ok? Como a gente está trabalhando com números inteiros, então a gente sempre vai trabalhar com o resto inteiro também, né? A gente não vai trabalhar com números reais aqui, ok? Então, essa aqui é uma divisão que a gente fazia na terceiro ou quarto ano, né, do ensino fundamental, tá? Vamos fazer agora uma divisão de binários. A ideia é muito parecida, mas ela é ainda muito mais fácil, porque, na verdade, o resultado de cada divisão parcial vai ser 1 ou 0. Então, ou eu consigo dividir e dar 1, ou eu não consigo e dar 0. Quando eu consigo dividir e dar 1, eu simplesmente faço a subtração do divisor, tá? Então, vamos começar aqui. O primeiro dígito que eu vou considerar é o 1, tá? Eu consigo dividir o 1, por 101, tá? E agora eu não preciso mais pensar se eu consigo dividir ou não, né? Eu tento fazer essa subtração, tá? Se for possível fazer essa subtração, significa que eu consigo dividir, tá? Eu consigo fazer essa subtração? Não. Então, o resultado parcial é 0, e eu continuo, né, trabalhando com esse aqui, com esse dígito aqui. Então, eu desço ele aqui para baixo e continuo de onde eu parei, certo? Agora, eu desço o seguinte dígito aqui, vai ficar 1 e 1, tá? Eu vou tentar fazer uma subtração de novo. Eu posso fazer essa subtração? Eu consigo? Tá? Eu não consigo fazer essa subtração. Então, eu coloco 0 aqui, eu não consegui fazer. Esse número aqui, meu operador aqui, ele vem para baixo e eu continuo. Abaixo esse próximo 0 aqui. Eu consigo dividir 110 por 101, tá? Na prática, isso significa dizer, eu consigo subtrair 101 de 10? Sim, eu consigo, tá? Quando eu consigo fazer essa operação, então, eu coloco 1 como resultado parcial,
e eu faço a subtração, efetivamente, né? Então, o resultado dessa subtração é 1, certo? Eu abaixo o próximo dígito, vai ficar 1, 0. Eu tento de novo fazer a subtração. Eu consigo fazer? Não. Então, vem 0 para cá, e esse operando 1, 0, ele desce aqui para baixo, tá? 1, 0, eu desço o 1 aqui, que é o próximo dígito, 1, 0, 1. Eu consigo dividir por 1, 0, 1? Consigo, né? Dá 1 e sobra 0, tá? E, por fim, eu tenho o 1 aqui, que é o último número que falta eu considerar, eu abaixo aqui, né? Eu consigo fazer essa subtração? Não. Então, dá 0, e eu copio o que estava aqui, né? O que eu não consegui dividir aqui para baixo. Acabaram os números, acabou a conta. Então, esse número 110011 dividido por 101, tá? Vai dar 1010 e resto 1. Ok? Então, resumindo, o que eu estou fazendo aqui? Para cada novo dígito que eu considero, eu tento subtrair o divisor. Se eu consigo subtrair, se eu consigo fazer subtração, eu faço a subtração e o resultado parcial é 1, tá? Se eu não conseguir fazer a subtração, eu copio, né, o valor do qual eu tentei subtrair aqui para baixo e abaixo o próximo número. E vou repetindo esse procedimento. E o resultado é 0 nesse caso. Eu vou repetindo o procedimento, tá? Eu recomendo que vocês tentem fazer mais uma ou duas contas dessa por conta de vocês no papel. Pega um número binário de 6 ou 7 dígitos, escolhido aleatoriamente, divide por um outro número binário de 3 ou 4 dígitos, né? Faz esse procedimento e veja se você chega no resultado correto. Tá bom? Mas, então, voltando agora vamos pensar no circuito, né? Então, eu preciso de um circuito que tenta fazer uma subtração, certo? Quando ele consegue, ele realiza a subtração. Quando ele não consegue, ele copia a entrada na saída. Ok? Esse aqui é o circuito que faz isso, né? Então, que circuito é esse? Eu tenho aqui um subtrator completo, onde eu vou fazer A menos B, né? Eu tenho aqui a entrada, né, o carry in e o carry out, tá? A entrada de vai 1, que vem do bit menos significativo, e a saída do vai 1, que vai para o bit mais significativo, e eu tenho o resultado aqui da operação, tá? Então, eu estou fazendo A menos B, e esse aqui é um subtrator completo. Para aqueles que não lembram como é o circuito subtrator, ele está aqui no cantinho, tá? Mas, essencialmente, ele faz A menos B, né? Ele, como ele é um subtrator completo, ele tem uma entrada de empresta 1, né? Não é de vai 1, empresta 1, tá? E ele tem uma saída de empresta 1 e o resultado. E aqui, a gente tem um multiplex. Eu não sei se vocês já viram multiplex, mas ele é um circuito seletor, tá? É um circuito bem simples, né? Então, o que esse circuito aqui faz? Ele tem duas entradas e uma chave de seleção. Quando essa chave está em 0, quando esse bit aqui está 0, aqui, como tem um inversor aqui, entra 1 aqui, né? Então, e esse bit... Bom, então, quando essa entrada está em 0, está entrando 1 nessa porta e 0 nessa porta. Como está entrando 0 nessa porta, o resultado dessa operação é 0, tá? Então, eu só vou considerar o resultado que vem daqui, né, desse lado. Como está entrando 1 aqui, se entrar 0 aqui por cima, sai 0. Se entrar 1 aqui por cima, sai 1. Então, quando essa seleção aqui está em 0, o que está saindo aqui do resultado do subtrator vem aqui para a saída. Se essa seleção aqui tiver em 1, tá? Ele vai entrar 0 nesse end, esse end vai ser eliminado, e vai entrar 1 aqui nessa porta end. De modo que o que vai sair aqui na minha saída dessa unidade divisora é o que entrar aqui, nessa outra entrada. Se entrar 0, vai dar 0 com 1, vai sair 0. Se entrar 1 aqui, vai dar 1 com 1, vai sair 1. Tá? Então, é assim que funciona essa unidade divisora. Tá? Olhando ela externamente, eu estou fazendo x menos y. Se eu conseguir fazer o x menos y, eu tenho a saída a saída aqui do empresta 1, né? E eu tenho o resultado dessa operação de x menos y aqui na saída da operação, tá? Se eu não conseguir fazer x menos y, eu copio o x para cá e continuo. Que é exatamente o que a gente fazia, o que a gente acabou de fazer com os bits, né? E aí eu tenho essa chave de seleção, que quando eu seleciono 0, então eu estou selecionando a saída do subtrator. Quando eu coloco 1 aqui nessa entrada, eu estou selecionando a entrada x.
né? Então, eu vou ter que trabalhar com essa entrada aqui de seleção também no meu circuito, tá? Tá o circuito aqui, se alguém tiver dúvida, e a gente vai organizar ele da seguinte forma, né? Eu estou fazendo aqui x dividido por y, né? Desculpa, é y dividido por x, tá? Na mesma ordem que a gente coloca quando a gente faz um papel. Então, o que eu vou tentar fazer? Tá? Eu vou tentar pegar esse primeiro bit do x e tentar dividir por y. Então, isso significa fazer... eu estou tentando dividir o x pelos 4 bits de y. Exatamente como eu fiz na minha primeira tentativa da divisão binária. Tá? O que vai acontecer? Se o y for maior que x, eu não vou conseguir fazer essa divisão. Tá? Então, o meu divisor completo, ele vai dar algum resultado, né, lá dentro, e a saída dele aqui, essa saída aqui é a saída do empresta 1, né? Como eu não vou conseguir fazer a divisão, a subtração, desculpem, vai sair 1 aqui nessa saída do empresta 1, né? Então, eu estou tentando subtrair um número maior de um menor, eu vou passando os empresta 1 para frente até que essa saída empresta 1 aqui é 1, né? Como essa saída empresta 1 é 1, e como eu não consegui fazer a subtração, eu tenho que colocar 1 aqui nas entradas de seleção para que eu copie esse valor desse operando x para baixo para que eu continue fazendo tentar novamente a subtração, né? Então, o que eu faço? Eu pego essa última saída de empresta 1 e vou ligar ela em todas as entradas de seleção, tá? Se por acaso, vamos supor que eu estou dividindo x vale 1 e o y aqui, 4 bits, vale 1 também. Nesse caso, eu consigo fazer subtração, certo? Então, eu vou ter o resultado da subtração calculado, só que aqui eu não vou ter empresta 1, vai sair 0. E aí, eu mando 0 para todo mundo e ele vai copiar o resultado da subtração para baixo, tá? Então, essa seleção aqui, quando sair 1 aqui em cima, significa que eu não consegui fazer a subtração e eu vou colocar 1 na seleção para que ela selecione copiar o x de cima para baixo. Quando sair 0 aqui, significa que eu consegui fazer a subtração, então ela coloca 0 aqui para ter na saída o resultado efetivo da subtração, ok? E lembra também que quando a gente não consegue fazer essa subtração, a gente já tem o primeiro bit do nosso resultado, né? Quando eu não consigo fazer a subtração, o bit é 0. Mas ele sai 1 aqui, né? Quando eu não consigo fazer a subtração. Então, basta que eu coloque o inversor nesse bit de saída, né? Do empresta 1, e eu tenho o resultado, o meu resultado parcial aqui. Então, o bit mais significativo da minha resposta é 0, caso eu não consiga fazer essa subtração, e ele é 1, caso eu consiga fazer a subtração, ok? Agora, vamos supor que eu não consegui fazer a subtração. Então, esse x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o x para cá, e vou abaixar o próximo dígito, né? Então, esse x aqui vai ser mais significativo, eu estou abaixando o próximo dígito. E tá vendo que os meus y's, eles vão entrando na diagonal, né? Porque eu vou tentar fazer subtração a partir do mesmo y, certo? Então, eu vou tentar, de novo, subtrair x3, x2, menos y3, y2, y1, y0. Da mesma forma, se eu conseguir fazer a subtração, eu passo o resultado da subtração aqui para baixo, vai sair 0 aqui, esse 0 vai entrar aqui nas caixas de seleção. Quando esse 0 vir para o inversor, ele vai se transformar em 1, né? Como eu consegui fazer a subtração, então o resultado foi 1. Se eu não conseguir fazer essa subtração, né, vai sair 1 aqui, esse 1 vai entrar nas caixas de seleção, eu vou copiar o valor de x3, x2 aqui para baixo, né? Vai sair 1 aqui, aqui vai passar pelo inversor, vai ficar 0, quer dizer, eu não consegui dividir, né? Agora, vamos supor que eu tenha conseguido fazer a subtração, né? Eu vou ter o resultado da subtração, eu abaixo 1 aqui e continuo. Se eu não conseguir fazer a subtração anterior, eu vou ter copiado x3, x2 aqui, abaixo x1 e tento de novo. E assim por diante, até chegar aqui no último componente, né? Então, aqui eu vou ter o resultado das operações anteriores, né? Eu vou tentar subtrair o que eu tiver aqui de y3, y2, y1, y0, né? Eu vou ter um resultado aqui ligado no inversor da mesma forma, e o que sobrar aqui no final é o resto inteiro, tá? Então, aqui está o Q0, Q1, Q2, Q3, que é o quociente da divisão, né? E aqui está o x4, x3, x2, x1, x0, eles são o resto da divisão, tá?
Então, aqui eu tenho um slide com a imagem um pouquinho ampliada, né? Então, o que eu vou ter, resumindo, eu tento fazer aqui, a cada uma dessas linhas, uma subtração. Tá bom? Quando eu consigo subtrair, o resultado é 1, eu efetivo a subtração e continuo, abaixo o próximo número e continuo, né? Quando eu não consigo fazer a subtração, então eu copio os operandos que eu tinha anteriormente e o resultado é 0. Tá? É exatamente a mesma operação que a gente fez com os números binários, né? Mas aqui eu criei aquela unidade divisora e organizei ela dessa forma, né, nessa forma de matriz, para que eu pudesse fazer cada uma das subtrações, né? Cada unidade divisora faz uma pequena subtração, em cada linha eu faço uma subtração completa, né, uma tentativa de subtração completa, e aí, como eu estou dividindo por 4 bits, eu tenho 4 linhas aqui, tá? Eu não precisaria dessa última linha aqui, né, dessa última diagonal, eu poderia fazer o meu circuito com 4 linhas por 4, né, por 4 colunas na diagonal, tá? 4 diagonais, então seriam 4 linhas por 4 diagonais, né? O autor dessa figura, ele preferiu colocar mais um elemento, né? Ele não atrapalha, funciona da mesma forma, tá? Essa é a explicação de por que a gente tem 4 bits de resto. Na verdade, esse bit aqui, ele vai ser sempre 0, né? Os bits de resto que a gente vai considerar são esses 4, mas como eu peguei essa figura já pronta, né? O autor resolveu botar uma quinta diagonal, tá? Então, resumindo, né? Da mesma forma como a multiplicação de binário é uma sequência de somas, a divisão de binário é uma sequência de subtrações, né? E a gente faz, então, uma unidade divisora que é baseado num subtrator, organiza ela dessa forma, e a gente consegue fazer a divisão dos números binários, ok? Então, essa aqui, esse diagrama está prontinho para ser implementado na aula de laboratório, né? A gente está fazendo o x dividido por y, tá? E qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum, né? Mandem, me procurem, tá? Se vocês quiserem... bom, a gente tem as aulas, né? Na terça-feira, às 8, então qualquer dúvida é só aparecer nas aulas, ok? Aí, a semana que vem, a gente continua esse assunto das operações aritméticas com binários.